Bom dia, pessoal. Esse vídeo é para revisão do conteúdo, aliás, da nossa avaliação do teste que eu enviei para vocês hoje, tá ok? Bom, nosso primeiro exemplo aqui é quanto à quantidade de carga. Esse conteúdo aqui a gente viu no início do ano, no começo do ano, tá? Vou fazer uma revisão e ele vai estar uma questão muito parecida com essa lá na nossa avaliação. Então, o corpo tem 3 vezes 10 elevado a 20 elétrons e 2 vezes 10 elevado a 20 prótons. Tá? Então, ele tem essa quantidade de cargas, aí, esse número de cargas. Dado que a carga elétrica de um elétron ou de um próton vale em módulo 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs, podemos afirmar que o corpo está carregado com uma carga elétrica de... Bom, então esse 1,6 ele é a nossa carga elementar, tá? Então ele é uma constante. Então, o primeiro passo aqui é que para calcular essa quantidade de carga, nós precisamos saber o número de cargas, e esse número de cargas aqui está relacionado ao número de elétrons, tá? E o número de prótons, ok? Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer aí é fazer uma somatória entre esses elétrons e os prótons para saber o número de carga que nós temos. Então, eu tenho como elétron 3 vezes 10 elevado a 20, né? Elétrons são cargas negativas, então eu tenho aqui menos 3 vezes 10 elevado a 20. Tá? E tenho prótons aqui, carga positiva, esse valor. Então, mais 2 vezes 10 elevado a 20. Então, faz a soma de sinal, né? Menos com mais aqui, né? Sinais diferentes, conserva o sinal do maior e subtrai. Tá? Então, menos 3 mais 2 ficou menos 1. A nossa notação científica, 10 elevado a 20, se mantém aqui. Tá? Lembrando que na soma ou na subtração é muito importante que as notações científicas tenham a mesma unidade aqui elevada, tá ok? Para a gente só manter ela. Então, nós temos como número de carga 1 vezes 10 elevado a 20. Então, agora eu vou substituir isso aqui nessa fórmula, tá? Então, ó, repetir o que? Que é a quantidade de carga, que é o que eu preciso calcular. Então, repetir ele aqui, certo? Repetir, igual o número de cargas, o N, eu achei esse resultado, coloquei ele aqui no lugar do N, tá? Que foi o que nós achamos aqui, certo? Vezes a carga elementar. A carga elementar é a constante. Então, no lugar do E, eu coloquei o nosso 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Então, fazemos a multiplicação 1 vezes 1,6, né? No caso aqui, menos 1. Então, dá menos 1, 1,6. Deixa eu voltar aqui, porque... E na multiplicação, conservamos a base, tá? Que é o 10, e somamos os expoentes, tá? Então, vou somar 20 mais menos 19. Sinais diferentes, conserva o sinal do maior e subtrai. Então, 20 menos 19, 1. Então, a nossa quantidade de carga é menos 1,6 vezes 10 elevado a 1 coulomb. Tá? Esse resultado aqui eu posso representar ele dessa forma também. Tá? Então, a gente pega essa vírgula aqui, anda com ela uma casa para cá, certo? E aí eu acabo com a minha notação científica. Então, 0,16 ou 1,6 vezes 10 elevado a 1 representam o mesmo valor. Tá? Aqui eu tenho notação científica, aqui eu tenho na forma numérica, tá? Representando o mesmo resultado. Segundo exemplo aqui, né? Duas cargas elétricas iguais de módulo 4 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs encontram-se separadas a uma distância de 0,2 metros. O módulo da força elétrica, né? A força eletrostática. Aqui nós temos a constante. Então, a força eletrostática é a
constante eletrostática, constante do meio, vezes a quantidade de carga, vezes a carga de prova, dividido pela distância elevada ao quadrado. Tá? Substituindo os valores, tá? No lugar do K, eu coloquei a constante. No lugar das cargas, eu coloquei o mesmo valor, 4 vezes 10 elevado a menos 6, porque ele falou que duas cargas elétricas iguais de módulo 4 vezes 10 a menos 6. Ok? Então, se são duas iguais, para cada uma dessas cargas aqui eu coloquei o mesmo valor, dividido pela a distância, que é de 0,2 metros. Então, 0,2 metros, colocando em notação científica, né, eu pego essa vírgula e ando com ela para cá. Tá? Quando eu ando com essa vírgula para cá, então o meu expoente fica negativo. Então, eu andei uma casa, o expoente negativo fica 2 vezes 10 elevado a menos 1. Aqui, na fórmula, a nossa distância tem que ser ao quadrado. Então, coloquei o quadrado aqui da fórmula. Então, beleza. O passo que eu vou fazer agora, eu multipliquei 9 vezes 4, certo? Vezes 4. Então, 9 vezes 4, 36. 36 vezes 4, deu 144. Conservo o 10, conservei o 10. E somo os expoentes. Então, menos 6 com menos 6, menos 12, conserva o sinal e soma. Menos 12 mais 9, sinais diferentes, conserva o sinal do maior e subtrai. Então, menos 12 mais 9 dá menos 3. Então, esse é o nosso expoente aqui, menos 3. Certo? Repetiu de baixo. Apenas repetiu de baixo. Resolvi só a parte de cima. Multipliquei 9 vezes 4 vezes 4. Conservei o 10. Somei os expoentes. Então ficou 144 vezes 10 a menos 3. Embaixo, o que eu vou fazer? O 2 está elevado ao quadrado. Certo? Então 2 ao quadrado, 4. Conservo a base. Conservei o 10. Pego o menos 1 e multiplico pelo expoente. O expoente é 2. Então, menos 1 vezes 2, menos 2. Então, resolvi a parte de baixo. Agora, eu tenho aqui uma divisão. Então, eu vou dividir 144 dividido por 4. Tá? 144 dividido por 4 dá 36. Ok? Conserva a base. A base é o 10. O que eu faço com os expoentes na divisão? Na divisão, você subtrai os expoentes. Tá? Então, vai ficar menos 3, que é o expoente que está em cima, menos, estou subtraindo aqui, o expoente de baixo, que já é negativo. Então, ficou menos 3, menos 2. Então, tendo esses dois sinais juntos aqui, separados pelo parêntese, então, vou ficar menos vezes menos. Menos vezes menos dá mais. Então, olha como é que ficou. Menos 3 mais 2. Sinais diferentes, conserva o sinal do maior, subtrai. Menos 1. Então, nosso expoente lá é o menos 1. Nossa unidade de força é sempre dada em Newton, que é o que aparece aqui. Ó. Por isso que na constante aparece o Newton aqui. O Newton é da força, o metro quadrado da distância e o coulomb quadrado das cargas. Então, esses aqui se cancelaram, cancelou esse, sobrou apenas o Newton, força sempre dada em Newton. Mesma coisa que eu fiz no exercício anterior, eu posso andar com essa vírgula para cá, tá? Número maior que 10 geralmente não se utiliza em notação científica. Então, ando com a vírgula para cá, aí aumento 1 no expoente. Menos 1 mais 1, 0. Então, eu zero expoente. Eu tenho esse valor aqui como resposta. Então, 3,6 Newton de força. E é isso aí. Espero ter ajudado. As demais questões, elas estão relacionadas ao conteúdo teórico sobre uma parte da eletrostática e apenas uma questão de eletrodinâmica, que foi a nossa atividade das últimas 2 aulas, tá? E é teórica também. Então é isso aí. Eu espero que tenha ajudado vocês a responder as questões.